Presta bem atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção no que eu vou falar. Hebreus vai dizer, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Presta bem atenção. Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Antes de eu ler esses 11 versículos, eu quero que vocês entendam que após o arrebatamento dos gentios salvos, só resta uma semana, 7 anos, para os judeus, o povo de Deus. Não resta mais nada para o gentio, só para os judeus. Mas olha só o que eu vou ler em Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Esse versículo 1 aqui deixa bem claro que havia um temor de que judeus cristãos e gentios cristãos viessem pensar que Deus falhou em salvar os judeus na era da lei. Porque ele fechou a porta da lei. E agora? E o restante de judeus? Que haveria de ser salvo pela lei, porque foi determinada 70 semanas. Ué, mas só se cumpriu 69? Cadê a última semana? O ano sabático? Que falta? Cadê? Então, o autor da carta aos Hebreus vai dizer, eu temo que vocês pensam que Deus tenha falhado. Deus não falhou não, tá? Deus não falhou não. Falta uma semana ainda para os judeus. Mas agora, só depois que a porta da graça para os gentios se fechar. E os judeus desse período, dessa dispensação de 2000 anos, se eles quisessem salvar, ele se salva pela graça. Circuncida o coração. Mas Deus não falhou não, ainda falta um ano sabático, ainda resta um ano sabático. Resta 7 dias, 7 anos. A gente sabe que Deus vai até abreviar, né? De 7 cai para 4. A gente sabe disso, por revelação. Até pela Bíblia mesmo. Se Deus não abreviasse, não ia sobreviver nenhum judeu vivo. Ninguém ia escapar vivo. Ninguém. Bom, versículo 2. Pois as boas novas, as boas notícias, a nova aliança, chegou até nós. Faltando ainda uma semana para os judeus. Um ano sabático. Porém, também é verdade que chegou até nós, gentios, mas chegou também uma oportunidade deles, judeus, se salvar. Chegou também a nós, tanto quanto a eles. Essas boas notícias chegou agora para judeus e para gentios. Mas a mensagem que eles ouviram de Jesus Cristo, eles, na sua grande maioria, de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada da fé. Não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Na era da graça é necessário ter fé em tudo que está sendo falado na nova aliança. Se você não tiver fé no que está sendo apresentado na nova aliança, então de nada lhe valeu ter ouvido a boa notícia, as boas novas, o evangelho. De nada lhe valeu. Agora, nós, os que cremos, é nós que entramos no descanso que o nosso Deus disse. E olha que ele falou assim, assim jurei na minha ira, que jamais entrarão no meu descanso. Os judeus que não aproveitaram na época da lei,
e validaram ela com a era da graça, não entraria no seu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então Deus falhou. Não falhou não. Ainda resta uma semana para eles. E nesse intervalo de 2000 anos, eles também, se quiser se salvar, é só circuncidar o coração. Mas resta uma semana para eles circuncidar o prepúcio. Ser salvo pela lei. Sim, resta. Resta uma semana para eles. Chamada de tribulação e grande tribulação. Para eles. Para em multidão serem degolados como cordeiro e serem salvos. Aí no versículo 4 vai dizer o quê? Pois em certo lugar Deus falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Tanto dos judeus quanto dos gentios. Aí entra o sétimo milênio. Seu reino milenar sobre seu povo e com o seu povo. Sobre o seu povo judeu, que ele reuniu. Está tudo espalhado pelo mundo, perdido pelo mundo, ele reuniu. Lavou pelo sangue de Jesus, purificou, santificou, validou como seu povo no milênio. E nós, gentios e judeus salvos por meio do arrebatamento, vamos governar com Jesus sobre eles, nos 4 cantos da terra, nos 5 continentes. Agora, os judeus que na era da lei perderam a oportunidade de se salvar, Deus disse no versículo 5, jamais entrarão no meu descanso. Perderam a única oportunidade que tinha quando Jesus apareceu. Aquele povo que vinha oferecendo cordeiro todo ano, eles só tinham uma maneira de salvar aquele povo lá, aceitando Jesus em vida como seu único e suficiente Salvador. Era a única oportunidade que eles tinham. Como eles não aceitaram, foram mortos, foram dispersos, diáspora. Perderam a oportunidade. Morreram. E ainda prejudicaram sua geração, até a 4ª geração. Que Deus visita a maldade dos pais, até a 3ª ou 4ª geração daqueles que o aborrecem. Perderam todos eles a única oportunidade que tinha de se salvar. Aquelas 4 gerações subsequentes. Jamais entrarão no seu descanso. Aqueles judeus perderam a oportunidade de entrar no descanso do Senhor. Entretanto, no versículo 6, Deus vai dizer, entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas e não entraram, por causa da desobediência, ainda resta um descanso para alguns, lá na tribulação, na grande tribulação, após a porta da graça se fechar para os gentios. A mesma coisa eu digo para os gentios. Você só tem uma chance de escapar. É aceitar Jesus até a trombeta tocar, até se completar um número pleno de gentios salvos. No ano aceitável do Senhor, no dia que se chama hoje, a era dos gentios, a dispensação dos gentios, é chamado de hoje. 2000 anos, chamado de hoje. Ano aceitável do Senhor. Perceba que os judeus não entraram por causa da desobediência, por falta de conhecimento da palavra. Desobedeceram a palavra que diz, crescei na graça e no conhecimento. Por falta de conhecimento, o meu povo é destruído, os judeus. Versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez, um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi.
de acordo com o que fora dito antes. Se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Então veja bem, Deus vai estabelecer um período que eles devem entender que hoje a salvação chegou para os judeus. Ouvimos a mensagem dos 144 mil judeus, das 2 testemunhas, vamos aceitar hoje essa salvação. Não aceitando a marca da besta, morrendo, sendo decapitado, não importa. É isso. Para os judeus. Agora veja bem, no versículo 8, está escrito assim: porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Olha a sombra aí. Olha a sombra. Josué também é a sombra de Jesus. Se Jesus tivesse dado as 70 semanas para Daniel no seu tempo, não havia necessidade dele falar de outro dia. Mas ele não deu 69 semanas. Falta um dia. Assim, versículo 9, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, os judeus. Aí, versículo 10, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Aí sim, completando as 70 semanas de Daniel, eles podem descansar de suas obras. Entendeu? Aí, versículo 11. Portanto, nos esforcemos por entrar nesse descanso. Os judeus. Ou tu entra agora pela porta da graça, circuncidando o coração, sendo um judeu messiânico, ou entra na última semana de Daniel, dentro da tribulação. E os gentios só entra agora, no descanso pela porta da graça. Enquanto está aberta. Quando a trombeta tocar e o arrebatamento acontecer, acabou. Só pode entrar agora. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Eu acho que eu deixei bem claro, né? O arrebatamento está por um fio de acontecer, tu tem que fazer de tudo para entrar nesse descanso. Você, gentil. Porque se a porta da graça se fechar e você não entrar, você está perdido para sempre. O judeu ainda resta uma semana sabática. Resta ainda um período sabático da lei. Para os judeus. Para os gentios, já era. Já era. Jesus até no cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é teu e Deus é teu.